presença do Senhor. Eu sei que você teria outros lugares para estar, mas você escolheu o melhor lugar. Amém? Amém. Aleluia. Nós estamos nessas 7 mensagens da nossa campanha, como já foi falado aqui nos avisos, Geração que Governa. Somos uma geração que governa. E eu tenho dito que se você tem conseguido, você que está participando vai entender o que eu estou falando. Nós estamos hoje no 11º dia dessa campanha e nós decidimos fazer uma campanha
Mas existe um Deus que ama os improváveis. Você crê nisso? Sabe que isso é extraordinário? O nosso Deus deseja fazer coisas grandiosas, coisas extraordinárias através dos improváveis. Como que as pessoas lá fora vão falar assim, olhar para mim, para você e... Gente, esse Deus não é gente não. Esse Deus é poderoso mesmo. Fez isso na vida de Rainha ali? Aquela menina que tinha uma academia ali?
E nós já sabemos o resultado disso. Há uma urgência espiritual, igreja. Amém? Se você não é pai, não é mãe, que essa palavra faça sentido para que você ajude, seja um Mardoqueu na vida de outros. Eu tenho certeza que tem alguém na sua vida que você pode ajudar. Você pode ter esse olhar. Há uma convocação dos céus aqui nessa noite. Há um chamado que bate forte no coração daqueles que entendem que nós não estamos vivendo dias comuns. Nós estamos vivendo os últimos dias. Amém? E a pergunta é: você vai se levantar para aquilo que Deus chamou? Você vai se posicionar? Ou vai permanecer confortável, silencioso? Sabe aquela pessoa que é assim, não gosta de entrar em confusão? Ai, meu Deus. Paralisado, como se não tivesse uma missão. Essa é uma escolha, uma pergunta que o Espírito Santo está fazendo para mim e para você nessa noite, gente. Qual escolha que nós vamos ter? Porque Esther, ela precisou tomar uma decisão. Nós vamos ver aqui nessa noite. Ela estava confortável no seu palácio, estava tudo certo para ela. E a decisão era continuar confortável ou se posicionar para cumprir um propósito maior na terra e poder salvar um povo. Correr o risco de ser morta. Para quem conhece a história de Esther, se você ainda não conhece, você vai ter esse compromisso com você mesmo de ler a história de Esther. É fantástica. Não dá tempo de a gente falar tudo aqui. Mas ela, se ela se posicionasse, ela correria o risco de morrer, se apresentando para o rei sem ser chamada. E também salvar o povo. E deu tudo certo no final. Glória a Deus, né? E hoje Deus está chamando a mim e a você para esse mesmo lugar. Um lugar de coragem, um lugar de posicionamento, um lugar de obediência. Um lugar onde uma geração inteira é salva, porque uma pessoa decidiu se levantar. Glória a Deus, você tem noção disso. Através do seu posicionamento, uma geração, uma comunidade, um bairro pode ser salvo. Meu Deus! Queridos, eu me identifico muito com essa história. Já contei aqui algumas vezes. Nós viemos para Canoas em 2012, eu e meu esposo. Eu formado em fisioterapia, ele formado em educador físico, com muitos planos pessoais. Montamos uma academia para a glória de Deus. Fomos bem sucedidos ali durante 6 anos. E o Senhor começou a me chamar para o ministério. E eu desesperada, meu Deus, está tudo tão tranquilo, na zona de conforto. Está tudo tranquilo, papai. Eu estou ajudando na sua obra, não precisa de título, não precisa ser pastor, pastora. Não, a gente continua aqui auxiliando, vai dar tudo certo. E o Senhor começou a chamar. E eu já estava entendendo que era o Senhor chamar, estava pedindo tendência mesmo do Espírito Santo, né? A gente faz essas coisas. Correndo do chamado, desesperado. O que vai ser? Meu Deus, eu vou me dediquei, meu pai, como é que vai ser isso? Mas hoje eu louvo ao Senhor, queridos. Eu falo, Senhor, obrigada. O Senhor, eu nem sei como que eu falo às vezes, assim, porque assim, tem a ver com o nosso sim, mas tem tudo a ver com ele, entende? Obrigada por me dizer. Obrigada por você ter me chamado. Não tem nada a ver comigo, mas através do nosso posicionamento, Deus tem feito coisas grandiosas nesse lugar. Eu falo isso com propriedade porque eu vejo Canoas desde quando eu nasci. Desde quando eu nasci, eu nunca vi
Jesus, pessoas vão romper essa barreira ortográfica nessa noite. Eu creio. Presta atenção. É uma mentalidade órfã. Eu já estive nesse lugar, queridos. Tenho os meus pais presentes na minha vida. Eu já estive no lugar de orfandade. Cresci no lar cristão. Sempre amei Jesus. E eu já estive nesse lugar. Olha os meus pensamentos. Eu resolvo tudo sozinha. A pessoa se sente independente. É uma independência extrema. Por quê? Ela se vê sozinha, então ela quer fazer tudo sozinha. Chega alguém para ajudar. Não, não preciso, obrigada. Mas lá na frente, ninguém me ajuda. Eu não estou sozinha. Mentalidade órfã. Ninguém se importa comigo. Ah, eu não confio em ninguém. Não consegue confiar nas pessoas. Mentalidade órfã. Eu não consigo, sentimento de incapacidade. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer aquilo. Paralisa. Não consegue viver o propósito maior que Deus tem na vida dela por causa da orfandade. E um outro exemplo, eu sou vítima da vida. Tudo você não sabe, maior, tudo que fizeram, até tudo isso que eu não consigo fazer. Orfandade. Decida romper com as barreiras da orfandade. Em nome de Jesus, independente do que você viveu, o Espírito Santo está aqui para te abraçar, para curar, te paternizar, em nome de Jesus. Amém? Tem muitas pessoas vivendo fora do propósito do Senhor por causa de uma mentalidade órfã. Quem vive como órfão, vive com medo, inseguro, se sente desprotegido por tudo. Então você vai escolher hoje viver como um filho amado. Amém? Você é um filho ou uma filha amada. Os filhos confiam. Confiam em Deus acima de tudo, confiam em pessoas. Queridos, ouça isso. Pessoas ferem, as pessoas curam. Glória a Deus. Sabe aquelas frases assim? Ninguém presta nessa vida. Umas coisas que a gente ouve, talvez, né? Ninguém presta. Olha, não confie em ninguém. Homem não presta. Tem homens que não prestam. Tem homens que prestam. São muito legais. Pastor, é só para roubar dinheiro. Sabe essas coisas? É verdade. Tem pastores corruptos. Mas tem pastores, gente, nossa, maravilhosa, hein, gente? Fala sério. Tem médicos bons, tem médicos ruins. Queridos, isso é um ser humano. Então, por favor, tira isso da sua mentalidade. Em nome de Jesus. Confie, se abra. Ai, Rainha, mas poxa, no dia que eu me abri e aí deu ruim. É verdade, isso pode acontecer. Pessoas também são falhas. Mas o Senhor nos chamou para liberar perdão e levar amor. Perdão para a pessoa, né? Na verdade, para a pessoa. Amém, queridos? Glória a Deus. Filhos obedecem. Filhos recebem e desfrutam da herança. Filhos sabem quem eles são. Eles não precisam ficar agradando os outros, porque eles sabem a única pessoa que eles precisam agradar. É o Pai Celestial. Glória a Deus. E os filhos se posicionam e assumem o seu propósito. O segundo ponto, para cumprir o propósito maior, assim como Esther, nós vamos precisar
morrer todo mundo, vai ser um massacre total. E Mardoqueu, então, dá esse toque em Esther para que ela possa conversar com o rei. Só para vocês, para quem não leu Esther, né, e vai ler ainda, entender. Só que para ela dar esse toque no rei, ela poderia morrer, entendeu? Porque ela não poderia se apresentar sem o rei chamar. Então ela poderia correr o risco de dizer, rei, e morrer, aí todo mundo ia morrer, ou ela, rei, e dar certo, e o povo ser salvo, entendeu? Então Esther está nessa situação. Vamos lá. Mardoqueu enviou essa resposta a Esther. Não pense que por estar no palácio, você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Meu Deus do céu. 14. Veja que maravilha ela ouvir isso, né? Se você ficar calado num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Meu Deus, gente, que forte isso. Mardoqueu fala com Esther, quem sabe não foi para esse propósito maior que o Senhor te colocou aí. Você não está aí por acaso. Você não está no seu trabalho por acaso. Você não está na sua família por acaso. Você não está nessa igreja por acaso. Quem sabe não foi para uma hora como essa que o Senhor te colocou aí, para você levar, fazer algo que pode gerar salvação para um povo, para você fazer algo maior além do que você ser só a rainha, e está tudo certo com a sua vida. Quantos estão me entendendo aqui? Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco. Então Mardoqueu confronta Esther. Se você ficar quieta agora, num momento como esse, socorro e livramento virão de outra parte. Gente, eu aprendo algo aqui. Preste atenção nessa verdade, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Deus tem um propósito para Trancoso, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua família, Deus tem algo grandioso para você. Amém? Você crê? Você, outra verdade, você é único, você é exclusivo, só você, no mundo inteiro tem essa digital, só você tem essas características, ainda que você seja um irmão gêmeo, você é diferente em alguma coisa, você é exclusivo nessa terra, amém? Mas, se você não se posicionar nesse tempo, se você não dizer, eis-me aqui, Senhor, estou entendendo que o Senhor me fez para algo maior, para algo além de mim. A verdade é que eu e você não somos insubstituíveis. O Senhor vai levantar outro. A obra do Senhor não vai parar. O propósito do Senhor para Trancoso vai acontecer. Comigo, ou como diz outros, ou semigo. Agora para pensar. Meu Deus, eu não posso perder esse privilégio de fazer parte disso. Isso precisa ser gerado no nosso espírito, queridos, no nosso coração. Senhor, saia daqui fazendo essa oração. Não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo em Trancoso. Não me deixe dormindo, não me deixe sonolento. Eu quero fazer parte, em nome de Jesus. Eis-me aqui. E aí, pode ser que em algum momento, para que você tenha esse crescimento, o Senhor levante alguém para ser um Mardoqueu e te confronte. Esse tópico fala sobre isso. Aceite confrontos que vão te gerar um despertamento. Talvez essa palavra esteja sendo esse confronto. E ao invés de você sair daqui chateado comigo, não tem nada a ver com isso não, viu? Você chateia com Deus lá. Saia chateado com você mesmo. Porque o confronto precisa gerar em nós esse desconforto para que a gente saia do lugar. Amém? Glória a Deus! E sabe de uma coisa? Um dia eu e você estaremos diante do nosso justo juiz para prestar contas para Ele.
E o Senhor pode perguntar, vai perguntar para mim, para você: e aí, meu filho, minha filha amada, o que você tem aí nas mãos? O que você fez com os dons e talentos que eu coloquei nas suas mãos? Qual vai ser a sua resposta? Será que nós estamos fazendo esses depósitos no reino espiritual ou não estamos tendo tempo para plantar no reino espiritual, porque nós estamos juntando muitas riquezas nessa vida passageira? Vocês estão aqui ainda? Amém. Aleluia. Vai embora não. Então, queridos, é noite da gente parar de desculpas. Vamos parar de desculpas, em nome de Jesus, diante do Senhor. Sabe por quê? A gente tem tempo para aquilo que a gente realmente quer fazer. Não é verdade? A gente dá um jeito para aquilo que é importante para nós. Escolha colocar na sua agenda aquilo que Deus tem te pedido para fazer. Sabe? Em nome de Jesus. Aquelas desculpas: eu não sou capaz, eu estou numa correria que você não sabe. Essa já deu, gente. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que vocês já perceberam que está todo mundo numa correria. E sabe o que é negócio? Que Deus não chama desocupado. Ou vocês acham que eu estava desocupada quando Deus me chamou? Deus chama os disponíveis. Deus chama aqueles que vão entender que precisam se posicionar, que existe algo maior para ser feito. E eu não estou te falando para você virar pastor, pastora, não, porque eu sei que Deus tem um chamado específico para a sua vida. E o Espírito Santo vai ministrar no seu coração aquilo que Ele está te chamando nesse tempo. Amém? Glória a Deus. O que o Senhor está pedindo para que você tenha mais tempo? Quais são as renúncias que o Senhor está te pedindo nessa noite? Terceiro, para cumprir um propósito maior como Esther cumpriu, escolha a coragem e o posicionamento. Você pode dizer comigo? Eu preciso escolher a coragem e o posicionamento. Muito bem, Esther 4,16. É uma escolha, gente. Coragem não é ausência de medo, tá? Sabe por que a gente já aprendeu aqui? Se a gente está com medo, a gente vai com medo mesmo. O medo é um sentimento, gente. Nós estamos nessa vida humana, nós vamos sentir medo para algumas coisas. É verdade. Mas coragem é uma atitude. É o que eu vou fazer com isso? Qual vai ser o meu posicionamento diante disso? Vá, reúna todos os judeus de Suzã. Essa foi a resposta de Esther. E jejuem por mim. Olha o jejum aí, hein? Cadê a geração que governa? 11 dias. Entramos na contagem regressiva, gente. Amanhã 9, hein? Faltam 9. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois, irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Vamos ler juntos isso aqui? Se eu tiver de morrer, morrerei. Esté foi retada, não foi não? Se eu tiver de morrer por algo maior, por um propósito maior, morrerei. Queridos, quando o Senhor começou a me chamar para fazer os vídeos na internet, e quando viralizou, eu falei: sério, logo esse tema? Eu tinha feito já uns 500 vídeos que poderia, né? Estava ótimo, estava tranquilo, mas foi um tema polêmico. E eu sempre orando: Senhor, me esconda se for para me esconder, e faz o que o Senhor quiser, através dessa verdade. E aí vem a preocupação da família, de amigos, familiares. Era tio meu ligando: Rayane, mas precisa, Rayane, falar assim, precisa falar isso, dessa forma e tal. E eu ali: Jesus, né? Eu preciso confiar que foi o Senhor que me pediu para fazer o que eu estou fazendo. Eu preciso confiar que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. E eu decidi obedecer.
ameaças de entrar na justiça? Várias. Creio que pode acontecer? Creio que sim. E aí, será que eu tenho alguma outra escolha? Diante de um chamado de Deus, diante de um posicionamento na verdade de Deus, que o que eu estou fazendo não é ilícito, eu estou falando da verdade de Deus nas minhas redes sociais. E estou incomodando as trevas. E a resposta que eu dei para algumas pessoas era: eu acho que o que Pedro viveu, o que os discípulos viveram, eu acho que a gente não vai chegar nesse nível não, em nome de Jesus. Mas eles foram perseguidos cruelmente, queridos, mortos. E a reflexão que eu faço para você hoje, se você não estiver incomodando ninguém, nada, eu acho que pode ser que você esteja numa zona de conforto. Não estou pedindo para você sair daqui brigando pelo amor de Deus, queridos. Mas quando a gente se posiciona na verdade, a luz vai incomodar as trevas. Isso é a Bíblia que diz. Em algum momento nós vamos ter algum desconforto. Vocês estão entendendo, amém? Então escolha a coragem e o posicionamento. Assim como Esther, ela correu esse risco. Ela poderia ter dito: eu já cheguei no palácio, está tudo tranquilo, estou aqui sendo cuidada. Você viu o que ela falou? Eu e minhas criadas, estava maravilhosa, né? Agora é o momento de desfrutar. Deus permitiu que eu chegasse até aqui, né? Esther poderia ter dito: eu arriscar minha vida? Isso aí não é de Deus não, Mardoqueu está sendo usado aí. Mas não, queridos, ela entendeu o porquê que ela estava naquela posição. Ela entendeu: é isso, foi para um tempo como esse que eu estou neste lugar. Eu fui levantada para um tempo como esse. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Então se posicione aonde Deus te colocou, no seu trabalho, na sua família. Ame as pessoas, mas se posicione na verdade. Coloque Deus acima de tudo na sua vida. Não negocie princípios. Não negocie princípios. Em nome de Jesus. Se posicione nas redes sociais. Se posicione na sua família. Você é Esther aonde Deus te colocou. Amém? O quarto e último, então, tópico que eu queria compartilhar com você, para cumprir um propósito maior, como Esther, deu o passo que libera milagres. Esther, capítulo 5, versos 1 ao 3. Então nós já vimos que Esther ouviu um conselho de Mardoqueu, ela teve humildade, isso é um princípio da humildade. Queridos, tem pessoas que têm dificuldades em ouvir conselhos. Eu não preciso de ninguém. Lembra da orfandade? A pessoa acha que ela é autossuficiente. Deus tenha misericórdia. Em nome de Jesus, nós precisamos uns dos outros. Amém? Vamos lá. No terceiro dia do jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado, aleluia, e lhe estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. 3. O que você deseja, rainha Esther? Olha isso, gente. Deus purinho. Perguntou o rei: qual é seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. Glória a Deus. E no final da história, você vai ler Esther. Deu bom, gente, deu bom por causa de um posicionamento de Esther. Glória a Deus. Houve favor para aquele povo. Houve favor para um povo, para uma nação, por causa do posicionamento de uma pessoa. Então ela ouviu o conselho, ela teve humildade, ela jejuou. O jejum que nós estamos fazendo não é para mudar a Deus, em nome de Jesus, entenda, é um sinal que nós estamos declarando que nós dependemos somente de Deus. Nós estamos declarando para o reino espiritual: eu dependo do Senhor. No terceiro dia, eu não estava bem, eu estava com
Não queria comer nada. Tem algumas pessoas que estão assim até hoje. Deus tem misericórdia. Eu falei, ai meu Deus, salada e fruta de novo. Não aguentava mais. E o Espírito Santo falou comigo, a minha graça te basta. Agora é o momento de você se submeter à minha presença. E naquele momento eu fiz um vídeo para aquele grupo de mais de 200 pessoas. Eu falei, Deus tem uma palavra para você. Porque eu sabia que não era só comigo, né? Não era só para mim, tinha um propósito maior. E depois eu recebi, glória a Deus, Deus falou comigo. É isso, queridos, é nesse momento que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Reconhecer a soberania dEle, a nossa total dependência dEle. Não é na nossa força, é por causa da força dEle em nós. Amém? É Ele quem nos capacita a viver uma vida de obediência. E Esther também teve coragem, ela se arriscou. E ela não só se arriscou, como ela obedeceu. Ela agiu. Amém? Você pode repetir comigo? Humildade, dependência de Deus, coragem e obediência. Meu Deus, com esses princípios aí você vai viver o milagre do Senhor na sua vida. Amém? Esses são os passos que abrem portas para milagres na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Então, o que Deus está te pedindo hoje para a sua reflexão? Talvez uma renúncia, a renúncia de um pecado de estimação, a entrega e reconhecer a sua total dependência do Senhor. Talvez um perdão que não foi liberado ainda. Talvez uma vida de santidade. Você sabia que nós somos santos? Nós somos santos, não por nós mesmos, mas porque Jesus se entregou naquela cruz para que eu e você nos tornássemos santos por causa dele. Glória a Deus, você é santo. Você pode não estar vivendo em santidade. Aí é um posicionamento que você precisa tomar diante do Senhor. O céu te vê como santo e santa. Amém? Glória a Deus. Talvez o Senhor está te pedindo para iniciar algo novo. Recomeçar. O nosso Deus é um Deus de recomeços. Então decida sair daqui nessa noite e viver uma obediência imediata na presença do Senhor. Amém? Ministério de Louvor, por favor. Queridos, Iebe Trancoso, este é o nosso tempo. Este é o nosso tempo. Deus está fazendo algo que muitos não viram, como eu compartilhei aqui. Algo grandioso o Senhor está fazendo neste lugar. Um avivamento neste lugar. Você está vendo? E o avivamento, ele começa dentro dos nossos corações. Dentro do nosso posicionamento. O Senhor deseja fazer. E Deus está escolhendo eu e você para cooperar, para fazer parte da obra dele neste lugar. Não por mérito, eu não sou merecedora, você não é merecedor, mas por causa dele, mas por um propósito. Amém? E sabe o que eu imagino? Você pode fechar os seus olhos agora? Imagina comigo o que é cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Um dia o Senhor me trouxe uma cena, como se eu estivesse boiando assim, sabe? Numa correnteza. E o Espírito Santo falou comigo. Isso é quando você está no caminho de obediência, você não precisa fazer força. Eu estou fazendo, você está só cooperando, você está só obedecendo. Eu é que estou fazendo. E é como se eu estivesse descendo rio abaixo, sem esforço nenhum, cumprindo um propósito. Agora, o contrário disso, talvez alguns aqui nessa noite estejam se sentindo assim. Imagina essa mesma correnteza muito forte, e você tentando nadar contra a correnteza, fazendo uma força muito grande, e essa correnteza está te derrubando, e você está bebendo água, você está se afogando, mas você continua insistindo em tentar nadar contra a correnteza, tentando alcançar algum objetivo que você está vendo lá no final, mas no final das contas a correnteza vai te vencer, porque ela é muito mais forte.
E essa é a vida de quem está passando por essa terra, vivendo fora do propósito do Senhor, fazendo uma força muito grande para conquistar algo, para chamar a atenção de alguém, para ser amado talvez. E o Senhor está dizendo: não é esse o caminho, eu tenho algo maior para você. Você está de costas, você não consegue ver. É do outro lado. Se alinha ao que eu estou fazendo, o Senhor está falando aqui nessa noite, queridos. Se alinha ao que eu estou fazendo. Você só é um cooperador com o que eu estou fazendo. Eu estou construindo. A obra é minha. E eu tenho todo o poder para fazer algo extraordinário, algo muito maior do que os seus melhores sonhos. Acredite, esse é o Deus que você serve. Ele tem algo muito maior do que aquilo que você imagina que é o maior sonho da sua vida. Deus tem algo muito maior e extraordinário. Mas decida nesta noite a fluir nesse rio, a fluir nessas águas, a cooperar com o que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus.